Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Barroso, aulão aí do curso para passar para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estudaremos aqui o Estatuto da PSERJ, o seu Decreto-Lei 218 e o seu Regulamento 3044 de 80, com alguns trechos da Lei 3586 de 2001. Falaremos da teoria com algumas questões que já caíram aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos para o nosso material, pegar o nosso primeiro slide, tá? Aí você encontra aí a qualificação do professor, trabalho na Polícia Civil desde 2009, a minha turma de oficial de cartório completou 10 anos agora em junho de 2020, muito orgulho dessa turma, concurso de 2008, fomos empossados em 2010, em maio, junho mais ou menos, já começamos a trabalhar. Em breve vai ser você que vai fazer parte do quadro da gloriosa Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como é que você vai me achar nas redes sociais? Você vai encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, professor Renato Barroso, onde eu interajo bastante com os alunos. Você vai encontrar apostilas do Barroso, se você tiver interesse em apostilas de Direito Administrativo, Estatuto do Rio de Janeiro, você vai encontrar lá nessa página. Medicina Legal, DPRJ, você vai fazer a prova de delegado de Polícia Civil, lá tem materiais de Medicina Legal, pautados no professor Egil de Carvalho Hércules, e o canal do YouTube e o Facebook, Renato Barroso, você encontra também. Começo aí essa nossa aula falando do policial civil. Quem é o policial civil? Como é que faz para ser um policial civil no Rio de Janeiro? E aí eu abro como esse slide, ó. São policiais abrangidos por este decreto-lei os funcionários legalmente investidos em cargos do serviço policial. Para os efeitos deste decreto-lei, é considerado funcionário policial o ocupante do cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Ou seja, para ser um policial civil no Rio de Janeiro, primeiro, obviamente, o próprio Estatuto está nos dizendo que tem que ser investido legalmente. E a lei traz um critério para ocupar um cargo público efetivo, que é através do concurso público. Concurso para inspetor, para investigador, por exemplo, que é um concurso de provas objetivas, provas físicas, psicotécnico e por aí vai. Então, o meu critério é você saber que policial civil é a pessoa legalmente investida em cargo de natureza do serviço policial. E aí, eu abro esse material com uma questão de prova, ele vai te perguntar isso, ou seja, são policiais abrangidos pelo Decreto-Lei 285, letra A, os empregados legalmente investidos em cargos do serviço policial. Não há empregado público na PSERJ. Por quê, Barroso? Porque o empregado público ele é regido pela CLT. Empregado público não tem um vínculo estatutário. Empregado público não tem estabilidade. O empregado público ele tem um vínculo seletista que vai se dar de acordo com as normas previstas na CLT, FGTS, participação nos lucros, dentre outros direitos. Nós, servidores estatutários, não temos o FGTS. Nós temos estabilidade que se dá após 3 anos de efetivo exercício. Então, cuidado com essa expressão na prova, empregado público. Está errado. Letra B. Os funcionários legalmente investidos em cargos do serviço policial. É boa. Mas por que a lei fala funcionário? Porque antigamente, antes de 88, falava-se em funcionário público. Pós 88, ganhamos com a nova Constituição a expressão servidor público, que foi ali cunhada pela emenda constitucional 19 de 98. Servidores públicos, policiais civis são uma espécie de servidor público catalogado no artigo 144 da nossa Constituição. Então, essa assertiva, o gabarito é letra B de bravo. Outra questão de prova.
não constitui cargo previsto na Polícia Civil do Rio de Janeiro, consoante a Lei 3586 de 2001. É importante você conhecer a Lei 3586 de 2001 para entender ali os grupos que tem na lei. Grupo 1, por exemplo, pega autoridade policial. É o único cargo que tem no grupo 1, autoridade policial, dividido em 3 classes. O grupo 2 pega a polícia técnica, o cargo de perito legista, o cargo de papiloscopista, cargo de perito criminal, cargo de técnico e auxiliar de necropsia, engenheiro policial. Grupo 3 são os policiais de repressão, prevenção, os inspetores de polícia, os oficiais de cartório, os investigadores e o piloto policial. Então essa questão ela trabalha com isso, ó. Não constitui cargo previsto na Polícia Civil, gabarito letra C. Não tem esse cargo, agente de polícia. Não tem o cargo agente de polícia na Lei 3586 de 2001. Barroso, como é que eu faço para ingressar na PSERG? Obviamente que para ingressar tem que passar por um concurso público. E esse concurso é o concurso de provas ou provas e títulos. Tá? Delegado, concurso de provas e títulos. Agente policial, inspetor, investigador, por exemplo, é um cargo, é um concurso de provas. E você vai ter prova objetiva, abrangendo língua portuguesa, informática, constitucional, administrativo, de direito penal e processo penal. Um concurso composto de 2 fases, 2 etapas. Daqui a pouco falarei mais sobre isso um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, você vai tentar guardar quais são os requisitos para a gente ingressar. Vamos para a telinha comigo, ó. Ser de nacionalidade brasileira, ter no mínimo 18 anos completos e no máximo 35 anos completos à data do encerramento das inscrições. Cuidado com essa idade, porque hoje você tem a súmula 683 do STF, que diz que a administração pública pode até limitar a idade em concursos públicos, dependendo da natureza do cargo a ser preenchido. No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro traz apenas o mínimo de 18 anos. Pode pegar os últimos editais. Só traz o mínimo de 18 anos. Então, se você tiver mais de 35, pode ficar tranquilo que você vai fazer a prova da PSERG. No entanto, a lei é de 75. O decreto de 75. Então, assim, se a prova perguntar, de acordo com o decreto-lei, não tenha dúvida que você vai ter que marcar o que está escrito no decreto. Tudo bem? Está em gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, possuir condições sociais e familiares compatíveis com a função policial, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, possuir aptidão física e psíquica para o exercício da função policial, ter sido habilitado e classificado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos realizado pela Academia de Polícia. Atualmente, quem realiza o concurso da Polícia Civil é uma banca examinadora que ganha o direito de realizar a prova porque venceu um procedimento licitatório. Então, a Academia de Polícia ela vai ficar responsável pelo curso de formação profissional, bem como pela pesquisa social dos candidatos. Beleza? Questão de prova, tá na sua telinha, ó. São requisitos para ingresso no cargo efetivo, de acordo com o decreto 285, letra A, ser brasileiro nato? Não, a lei fala o quê? Tem que ter nacionalidade brasileira. Letra B, ter no mínimo 16 anos completos, pode parar. Ter no mínimo 18 anos completos. Letra C, estar em gozo dos direitos políticos. É boa. Tem que estar em gozo dos direitos políticos para poder investir no cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então a resposta aí é a letra C. A letra D, está quite com as obrigações militares e não eleitorais. Aqui está errado, também eleitorais. E possuir condições sociais e familiares compatíveis com a função policial. Não há na lei essa exceção. Então essa questão aí, o gabarito é letra C de casa.
Barroso, e as fases do concurso? Vamos para a telinha comigo, ó. O concurso é realizado em duas fases. Olha a primeira fase, ó, composta de prova de conhecimento, exame psicotécnico, exame médico e prova de capacidade física. Segunda fase, curso de formação profissional com apuração de frequência, aproveitamento e conceito. Ou seja, você vai ter duas fases. Uma primeira fase se preocupando com o provão de marcar X, o TAF, corrida, abdominal, flexão, e com a parte do exame psicotécnico e exames médicos. Passou por essas etapas, você vai se matricular na academia de polícia e vai fazer um curso de formação profissional, com duração de 840 horas. E o candidato vai receber, durante o curso de formação, uma bolsa de 80% equivalente ao vencimento do cargo efetivo. Ou seja, isso está previsto na Lei 3586 de 2001. Tá? Finalizou o curso de formação, se classificou, a administração pública vai homologar, tá? Quem terminou o curso de formação e foi aprovado na pesquisa social, vai aguardar publicar nomeação para depois tomar posse, levar os documentos para assinar o termo de investidura e aguardar a publicação do seu exercício e saber qual delegacia você irá trabalhar. Você vai se apresentar ao delegado de polícia para exercer a sua função. Tudo bem? Então, duas fases tem o concurso da PSERG. Do provimento originário, vamos para a telinha comigo, ó. Os candidatos nomeados será ministrado o curso profissionalizante na CADEPOL, sem prejuízo do serviço de acordo com a conveniência da atividade policial. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício, a contar da data de início deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário policial ao cargo para o qual foi nomeado. Quais são os requisitos, Barroso? Está aqui, ó. Aprovação em curso profissionalizante na CADEPOL, idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Obviamente que a redação da lei está de acordo com o prazo antigo do estágio probatório, que era de fato 2 anos. No entanto, a emenda constitucional número 19 de 98 aumentou esse prazo para 3, o que levou o Rio de Janeiro, através do seu governador, baixar um decreto e equiparar esse prazo a um prazo constitucional. O decreto está aí, que é o decreto 43249, ó. O artigo desse decreto do Rio de Janeiro, 2011. O estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício do servidor público estadual nomeado para cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. Então não há dúvida que o prazo do estágio probatório é de 3 anos, uma visão constitucional e uma visão também do decreto 43249 de 2011. Beleza? Isso cai em prova? Cai, está na sua tela. Vamos lá, ó. O policial civil não será aferido em seu estágio probatório nos termos fixados em lei. Não será aferido, ó, aprovação em curso de profissionalização na academia de polícia, ok. Idoneidade moral, também. Assiduidade, também. Disciplina, sim. Capacidade de iniciativa. Letra E de eco. Por quê? Porque não há no Estatuto da Polícia Civil a avaliação da capacidade de iniciativa conforme estabelece o Estatuto Federal. Então essa assertiva, o gabarito é letra E. Do cargo e da função, essa questão caiu, tá? Aqui no Rio de Janeiro, perguntando para os candidatos o que é uma função policial. Ó, o exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por este decreto-lei. O que é a função policial? Candidato, ó,
Função policial, o exercício de atividades específicas desempenhadas pela autoridade e seus agentes auxiliares para assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, proteção de bens e pessoas e prevenção da prática dos ilícitos penais e atribuições de polícia judiciária. Obviamente, como prega o artigo 9º, pautado na hierarquia e disciplina. E o ambiente de uma delegacia, por exemplo, vai ser regrado pelo espírito de camaradagem. Isso cai na prova? Cai. Se você pegar aí, ó, foi questão de inspetor aqui do Rio 2012. Olha aí a questão de prova. A função policial se funda nos princípios da delta é a resposta, ó, hierarquia da disciplina, sendo incompatível com qualquer outra atividade, salvo as exceções previstas em lei. Então isso cai em prova de concurso. Muita atenção em relação a isso. Sai dessa parte inicial de provimento e entra no Código de Ética Policial. Ué, a Polícia Civil tem Código de Ética? Tem. A gente chama carinhosamente de CEP. E o Código de Ética Policial, o que é importante no Código de Ética Policial? Saber que a sua violação, que a sua transgressão gera aí, para fim de estatuto, transgressão disciplinar grave. Vamos pegar os principais incisos, Código de Ética Policial, para você imprimir na sua casa, botar na parede do seu quarto e estar sempre lendo aqueles incisos para você tentar guardar e, se a banca perguntar, você matar a questão. Diz aí o inciso primeiro, ó, servir a sociedade como obrigação fundamental, proteger vidas e bens, defender o inocente e o fraco contra o engano e a opressão, preservar a ordem repelindo a violência, respeitar os direitos e garantias individuais, jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso, exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com lhaneza. Oitavo, não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões. Nono, ser inflexível, porém justo no trato com os delinquentes. 10. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 11. Preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular. Cultuar o aprimoramento técnico profissional. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da ética do serviço policial. 14. Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 15. Não abandonar o posto em que deva ser substituído, sem a chegada do seu substituto. 16. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço policial. 17. Prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço, a fim de prevenir ou reprimir a perturbação da ordem pública, quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, encaminhando a autoridade competente quando insuficientes as providências de suas alçadas. O policial, ao se apresentar ao seu chefe em sua primeira lotação, prestará o compromisso seguinte: prometo observar e fazer observar rigorosa obediência às leis, desempenhar as minhas funções com desprendimento e probidade, considerando inerentes à minha pessoa a reputação e honorabilidade do órgão policial a que agora passo a servir. Note que o Código de Ética Policial vai te dar 17 condutas. Não precisa a lei falar que nós temos que ter uma descrição, que nós temos que respeitar os direitos do preso, que nós devemos obedecer às ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais, prestar auxílio, ainda que fora de serviço, àquela pessoa carente de socorro, não praticar abuso de poder, respeitar a hierarquia policial, respeitar o delegado, o policial mais antigo. Isso aí é um código de ética que é importante para um bom andamento do serviço policial. E chegar à sua primeira lotação, você tem que se apresentar ao seu chefe imediato, ao delegado de polícia, e fazer essa promessa, esse compromisso não é com ele diretamente, é com a sociedade, com a coletividade, porque nós somos servidores públicos, estamos ali exercendo
uma função pública. Maiormente investigação criminal, polícia judiciária. Então isso é importante você ler e sabendo que daqui a pouquinho você vai enfrentar esse artigo 11 com muita tranquilidade quando você for lotado na sua unidade policial. Beleza? Da responsabilidade do policial. Turma, a própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, trabalha com a responsabilidade civil objetiva do Estado. Sabemos que se um policial civil causar um dano a alguém, quem vai responder é o Estado, numa ação indenizatória, por exemplo, proposta pela vítima face ao Estado. E se o Estado for condenado, o Estado regressa contra o policial numa responsabilidade subjetiva, avaliando o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Tá? E a gente sabe que o policial civil responde no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. E aí está na sua tela, para confirmar isso. Ó. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem sem as instâncias civil, penal e administrativa. Ou seja, ele pode responder perdendo a sua liberdade, ele pode responder perdendo o cargo dele e ele pode responder tendo que indenizar os cofres públicos uma eventual responsabilidade civil. Não dá para alegar aqui que ele está sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. Ele pode responder nas 3 esferas como uma única conduta. Beleza? E aí, pegando o gancho da responsabilidade, você passa a analisar as transgressões. Transgressões. Ou seja, transgressões leves, médias e graves. Guarde o seguinte, é transgressão leve, é pena de suspensão de 1 a 15 dias. É transgressão média, pega de 16 a 40 dias. É transgressão grave, pega de 41 a 90 dias. Beleza? Tranquilo? E quais são as principais transgressões? Tem que abrir o estatuto e ler os incisos. Pega do primeiro ao inciso 12. Tá no seu material que você está em mãos aí acompanhando comigo. Tá lá. Olha as transgressões, ó. Falta de assiduidade ou impontualidade, habituais. Ó, interpor ou traficar influência alheia para solicitar acesso, remoção. E vai mudar a secretaria. Não queria sair da minha delegacia, não queria ir para outra, então eu vou traficar informação, diz a lei, ó, interpor ou traficar influência para ficar aqui ou para mudar de unidade. Isso o estatuto está o quê? Está proibindo. Tudo bem? Tranquilo? Ó. Terceiro, dar informações inexatas. Usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiro sob sua guarda ou não. Divulgar notícias sobre serviço ou tarefas em desenvolvimento. Imagina ele ficar noticiando informações da delegacia, publicando isso. Tá? Ou seja, há um certo sigilo sobre essas atividades. A lei não quer que isso venha se tornar público antes, por exemplo, de uma respectiva divulgação oficial. Ó, dar, ceder insígnias, carteira de identidade, isto é, seu distintivo, deixar habitualmente saldar dívidas, manter relações de amizade ou exibir-se em público habitualmente com pessoas de má reputação, salvo quando estiver em serviço, permutar o serviço sem expressa autorização da autoridade competente, ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço, a questão de investigador, cai essa questão. Gabarito, sim, transgressão leve. Pega a prova no site da SES Gran Rio, foi a banca. 11. Afastar-se do município onde exerce suas atividades sem autorização superior. E 12. Deixar sem justa causa submeter-se à inspeção médica determinada em lei
ou por autoridade competente. Olha a pena, suspensão até 15 dias. A lei manda suspender se tiver essa transgressão leve de 1 a 15 dias. E, obviamente, que policial suspenso perde o pagamento. Tá salvo se houver conversão na pena de multa, aí só perde 50%. Beleza? Transgressões médias. Vamos lá. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária para si ou para outrem, simular doença, agir no exercício da função com displicência, deslealdade ou negligência, intitular-se funcionário ou representante de repartição ou unidade policial a que não pertença, maltratar preso, não pode maltratar preso, tá? A lei em que pese classificar como transgressão média, isso vai gerar um processo criminal também face àquele policial. Deixar de concluir nos prazos legais ou regulamentares sem motivos justos, inquéritos policiais, sindicâncias, atos ou processos administrativos, ou seja, você tem um inquérito com você é investigador, inspetor, oficial de cartório, você sabe muito bem que o artigo 10 do CPP manda você concluir, por exemplo, um inquérito policial, se houver indiciado preso num prazo de 10 dias, né? Indiciado solto 30 dias. Então, não concluiu, sem uma justa causa, vai ter procedimento administrativo para poder apurar essa irregularidade. Então, muito cuidado com os prazos. 19. Participar de atividade comercial ou industrial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. 20. Deixar de tratar os superiores hierárquicos e os subordinados com a deferência e urbanidade, que é o respeito, né, devidos. 21. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos políticos partidários. Olha a pena, 16 a 40 dias. E fechando com as graves. Transgressão grave, está aqui na sua tela, ó. Praticar uso em qualquer de suas formas, apresentar parte, queixa ou representação infundadas contra superiores hierárquicos, ele vai à corregedoria, a COIMPOL, e representa contra um colega dele, contra um delegado, por exemplo, de forma infundada. Isso é grave para o estatuto. Indispor funcionários contra seus superiores, e subordinar-se ou desrespeitar superiores hierárquicos, empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função policial, utilizar, ceder ou permitir que outrem use objetos arrecadados, recolhidos ou apreendidos pela polícia, entregar-se à prática de jogos proibidos ou ao vício da embriaguez ou a qualquer outro vício degradante, cuidado. Se ele ingerir bebida alcoólica é uma transgressão leve, se ele entregar-se ao vício da embriaguez é transgressão grave, muito cuidado. Portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público, esquivar-se na ausência de autoridade competente de atender a ocorrências passíveis de intervenção policial, que presencie ou de que tenha conhecimento imediato, mesmo fora de escala de serviços, cometer opiniões ou conceitos favoráveis aos superiores hierárquicos, cometer a pessoa estranha a organização policial fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos próprios ou da competência de seus subordinados, desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou criticá-la, eximir-se do cumprimento de suas obrigações funcionais, e violar o Código de Ética Policial. Olha a pena, 41 a 90 dias, salientando que a autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a classificação atribuída às transgressões, atendendo às peculiaridades e consequências do caso concreto. Então você tem aí, fechando, as transgressões disciplinares. Dê uma lida nisso daí, se puder transcreva. Pegue os prazos 1 a 15, 16 a 40 dias, 41 a 90 dias. Grife os verbos, cole na parede da sua casa, porque
isso cai em prova. E não pode perder a questão envolvendo isso, porque é o dia a dia na instituição, são as transgressões, são assim ocorrências que você tem que estar com as transgressões sempre ali com você para não responder sindicância, não responder processo disciplinar, porque é uma atividade que exige muito da pessoa, por isso não é à toa que o concurso tem exame psicotécnico. Beleza? Então guarde as transgressões, guarde os prazos, daqui a pouquinho eu vou te dar a competência para aplicar essas sanções, ok? Barroso, quais são as penalidades? Você falou das transgressões e falou da suspensão. Sim, são só essas? Não. Você tem outras penalidades na lei. Quais penas são essas? Está na sua tela, vai lá comigo. Ó. Advertência, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade. Ora, você vai observar que o Estatuto da Polícia Civil, ele tem como norma subsidiária o Estatuto do Rio de Janeiro, que é o Decreto-Lei 220 de 75 e o seu regulamento 2479 de 79. E aí você vai observar, por exemplo, quando você for estudar a demissão e a cassação de aposentadoria e de disponibilidade, você vai observar que o Estatuto da Polícia Civil manda aplicar o Estatuto dos Servidores do Poder Executivo do Rio de Janeiro. Então, o nosso Estatuto da PSERG vai se preocupar com o quê? Com a advertência, com a repreensão e com a suspensão. Quando eu vou ter uma atenuante, quando que eu vou ter uma agravante e quando que eu vou ter uma causa de justificação. Isso é basicamente o que se preocupa aí o Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos lá pegar uma questão de prova. Ó. Entre as punições que podem ser aplicadas ao funcionário público estadual, não se inclui destituição de função, cassação de aposentadoria, exoneração, repreensão e suspensão. Note que essa questão aqui se refere ao Estatuto Estadual. E lá no Estatuto Estadual, no Decreto-Lei 220 e o seu regulamento 2479, você vai observar que tem a destituição de função. Destituição de função você encontra lá no artigo 297 do 2479. E fala assim a lei, ó, aplicar-se-á a destituição de função quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Então, uma pessoa que ocupa um cargo comissionado, por exemplo, e ela não for ali faltar com a sua exação, com o seu cumprimento do dever, ela não será exonerada. Ela sofrerá uma penalidade. Qual a penalidade? Destituição de função. Então, não obstante o Estatuto da PSERG não mencionar, você vai encontrar na norma subsidiária a destituição de função. O que eu posso te garantir é que não é penalidade, não é sanção a exoneração. Ué, ele não vai embora do cargo? Vai. Só que a exoneração é um ato administrativo que vai importar a vacância do cargo dele. Vamos imaginar, você que está me assistindo, é você mesmo. Chega a Polícia Civil, chega lá, não gosta do cargo, não se identifica com a função, percebe que não tem perfil para trabalhar com investigação, com infiltração de agentes, bancar plantão, trabalhar com escuta, trabalhar com inquérito policial, fazer trabalho de rua. Percebeu que não tem perfil para o cargo. Pergunta básica.
Você é obrigado a ficar no cargo que você está ocupando? Claro que não. Você vai pedir o que para ir embora? Por favor, me demita? Não, porque demissão é penalidade. Você pede o que para ir embora? Você pede isso aí, exoneração. É um ato administrativo que vai gerar a vacância do cargo. Qual é o caráter punitivo da exoneração? Zero, nenhum. Então essa questão aqui, o gabarito é C de Charles, exoneração. Beleza? Vamos lá, olha aí os critérios para a gente aplicar as penas. Ó, na aplicação das penas disciplinares, serão considerados 1. Repercussão do fato. 2. Danos decorrentes da transgressão ao serviço público. 3. Causas de justificação, que são aquelas causas em que você vai excluir a conduta e não vai ter infração disciplinar. Circunstâncias atenuantes, agravantes e a classificação da gravidade que a lei estabelece, se é leve, se é média ou se é grave. Esses critérios serão adotados quando, Barroso? Na fixação da pena. Beleza? Barroso, quais são as causas de justificação? Está aqui, ó. São causas de justificação. 1. Motivo de força maior. Depois você conserta, tem um M aqui a mais. Força maior, plenamente comprovado. 2. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. Então, são causas de justificação que vão importar na exclusão da transgressão disciplinar. Ele só cometeu aquela infração por conta de um motivo de força maior. Ele só cometeu aquela infração em virtude de uma ação meritória. Qual é o gabarito? Vai atenuar a pena? Não. Eu vou excluir. Ele não vai responder a processo disciplinar, se for o caso. Quando é que atenua a pena? Ele vai sofrer a penalidade, só que eu vou reduzir a sua pena de acordo com os critérios estabelecidos na lei. Está na sua tela, vai lá comigo, ó. Boa conduta funcional, relevância dos serviços prestados, ter sido cometida transgressão em defesa de direitos próprios ou de terceiros, ou para evitar um mal maior. Então, vou pegar a folha funcional daquele policial, a sua pasta de assentamento funcional, e vou verificar se tem elogios, quais foram os bons serviços prestados. Às vezes, você está num plantão policial, você atende a parte, e a parte se sente muito bem atendida, que resolve ligar para a ouvidoria e te fazer um elogio. Esse elogio vai para a sua pasta funcional, para você ter ali a classificação de uma boa conduta funcional. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso serve para quê? Você até cometeu uma infração disciplinar, só que essa pasta funcional que você vai ter, tendo ali anotações positivas, isso vai reduzir a sua penalidade. Por exemplo, ele cometeu uma transgressão, botar média, não concluiu a sindicância no prazo legal. E aí o que eu faço? Pô, mas ele não concluiu, mas olha a quantidade de sindicâncias que ele tem. Não teve aquele dolo de violar a lei, né? Ou seja, foi uma displicência do servidor, foi uma negligência do servidor, sumiu com uma sindicância, teve que reautuá-la. Pensa num caso concreto. Então eu vou pegar a pasta funcional dele, vou perceber que ele tem boa conduta funcional e a pena que em tese vai de 16 a 40 dias, eu posso aplicar a pena mínima justificando ou até mesmo convertendo em pena de multa de acordo com o estatuto. Beleza? E agora, quando é que vai agravar a penalidade? Essa questão caiu na prova, se eu não estiver enganado, de papiloscopista. Tá? Essa questão caiu. Quando é que você agrava
uma penalidade. Diz aqui a lei, ó. Má conduta funcional, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Ele praticou duas ou mais transgressões conexas. Deu uma informação inexata, transgressão leve, falou que na delegacia dele não era para fazer aquela ocorrência, por exemplo, e aí, ainda assim, não deu ali a atenção devida, deixou de intervir num caso de intervenção policial. Então ele teria uma conexão de transgressões. Isso é uma agravante para fins do estatuto. A própria reincidência, quando ele repete o comportamento, ser praticada a transgressão em conluio por duas ou mais pessoas, durante a execução do serviço, em presença de subordinados ou em público, ter sido praticada a transgressão com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Então, premeditação, concurso de pessoas, duas ou mais pessoas, dois ou mais policiais, na presença do público, na presença de subordinados, má conduta funcional, reincidência, tudo isso vai agravar a penalidade do policial dentro ali do processo, tá? Quando é que eu vou ter advertência e repreensão? Vamos lá. A pena de advertência é aplicada em particular e verbalmente, grifa isso, verbalmente. A advertência verbalmente, quando for falta leve. E se for falta leve, eu aplicar por escrito, repreensão. Então, repreensão por escrito, falta leve. Isso aí não tem como errar. Falta leve, eu marco o quê? Depende. Falta leve, eu marco, se for verbal, advertência. Se for por escrito, repreensão. Tudo bem? Suspensão. Já falamos aqui da suspensão, não custa reforçar, ó. De 1 a 15 dias nos casos de falta leve, de 16 a 40 dias nos casos de falta média, 41 a 90 dias nos casos de falta grave. Quando houver conveniência para o serviço policial, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. Grifa isso, ó. Obrigado, nesse caso policial, a permanecer no serviço cumprindo sua carga horária de trabalho normal. Aqui existe uma discricionariedade, tá? Se houver conveniência para o serviço policial, você vai converter, a administração pública converte a penalidade de suspensão em pena de multa, tá? Aí na base de 50%, ela que opta ou em cima do vencimento, base do contra-cheque, ou em cima de tudo que ele recebe, remuneração, tá bom? Então a suspensão é importante vocês ficarem atentos aí também. Como eu já salientei aqui para vocês, ó, a pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada nos casos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, ou seja, ver artigo 52 do DL 220 de 75. O que é a CAD, Barroso? É a cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Ou seja, lá no Estatuto Estadual, diz, por exemplo, que servidor público que estiver em disponibilidade, não entrar em exercício no prazo legal e não tiver doente, vai sofrer a cassação da disponibilidade, além de ter o ato de provimento tornado sem efeito. Demissão, está lá no próprio Estatuto Estadual, desídia. Outro caso, ofensa física em serviço, salvo legítima defesa própria ou de terceiro, o abandono de cargo, a falta ao serviço,
faltas relacionadas na lei, quando for grave, isto é, uma violação de proibição. Para quem está estudando o Estatuto do Rio de Janeiro, sabe muito bem que se houver violação de proibição, eu posso aplicar ou suspensão ou demissão. Qual é o critério, meus amigos? O critério é simples. Se for grave, demissão. Quando é que é a suspensão? A lei não diz, é por exclusão. Ou seja, se for leve ou média. Quem vai avaliar isso? É a administração pública, dentro de um conceito chamado mérito administrativo. Ela que, no caso concreto, vai avaliar se aquela violação de proibição é leve, é média ou é grave. Isso lá no Estatuto Estadual, Decreto-Lei 220 de 75. Ah, mas é muita coisa para estudar, Barroso. Reclamar não resolve o problema. Tem que ler, reler, ler, reler. E se cair, matar a questão. Beleza? Vale para demissão, vale para cassação de aposentadoria e de disponibilidade, tá? Decreto-Lei 220 e o seu regulamento 2479 de 79. E aí, um tema que é fundamental. Essa tabelinha é para você guardar a competência para aplicar as penalidades. Competência para aplicar as penalidades. Tem que tentar memorizar, ó, lá em cima, ó, governador, depois secretário, logo abaixo chefe de polícia, logo abaixo corregedor geral de polícia civil e logo abaixo você vai ter o dirigente de unidade de polícia administrativa e judiciária, diretor de UPAG. Então vamos para a telinha comigo, ó. Advertência, para facilitar aqui, ó, repreensão, suspensão, demissão e cassação. Ó, governador aplica advertência, repreensão e suspensão, qualquer suspensão. E privativamente aos delegados de polícia, ele demite e caça a aposentadoria ou disponibilidade. Isso para o governador. E o secretário, Barroso? O secretário, ó, ele adverte, advertência, repreensão também pode repreender, suspensão acima de 60 dias. Ele pode demitir e caçar só se for em relação aos demais policiais. Delegado, secretário não pode demitir. Então ele pode demitir o inspetor, o investigador. Chefe de polícia civil pode advertir, pode repreender. E suspensão até 60 dias. Não pode demitir e não pode caçar. Corregedor geral de polícia, corregedor, COIMPOL, pode advertir, repreender e suspender até 50 dias. Também não pode demitir, também não pode caçar. E por fim, o diretor de unidade de polícia administrativa e judiciária. Ele pode aplicar uma advertência, uma repreensão e pode aplicar a suspensão até 30 dias. Não pode demitir e não pode caçar aposentadoria nem disponibilidade. Tá? Então isso aí basicamente você tem que fazer o quê? Montar uma tabelinha, se possível transcrever essa tabela, usar as cores para facilitar a memorização e guardar, eu acho que dá para você guardar aqui a questão das suspensões. Governador pode suspender, advertir e repreender. Demitir e caçar, delegado de polícia, privativamente. Secretário, advertência, repreensão, suspensão, só que acima de 60 dias. Demissão e cassação em relação aos demais policiais. Chefe de polícia civil, ele pode dar uma advertência, dar uma repreensão e aplicar uma suspensão até 60 dias. Beleza? Demitir e caçar, ele pode? Não. Corregedor, advertência, repreensão, suspensão até 50 dias. Nem pensar em demitir, nem pensar em caçar. E o
Dirigente de UPAGE, advertência, repreensão, suspensão até 30 dias. Não pode demitir, não pode caçar. Isso tem que ler, reler, ler, transcrever, porque se cair uma questão dessa, a gente não pode deixar esse ponto escapar. É um ponto importante para você ir aí para o teste de aptidão física, conseguir a sua classificação. Beleza? E a gente fecha aí, tá, essa nossa aula de estatuto, abordando aí com teoria e algumas questões de prova os principais tópicos do estatuto da PESERG. Dúvidas? Pode escrever, vai lá no nosso Instagram, professor Renato Barroso, vai lá no nosso canal do YouTube, Renato Barroso, e aí a gente está sempre à disposição para te ajudar nessa caminhada. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, galera!